Agora, doutor Cláudio Fristag, eu queria até acrescentar que nós temos pontos importantes colocados pela Zeina, pelo Langoni, em relação ao diagnóstico dos problemas que nós temos no Brasil, que deveria ter sido feito. Agora, a gente percebe uma dificuldade enorme de o Brasil seguir adiante com essa receita, não é? Nós temos até a tentativa de implementação, o atual governo fez isso, e a gente esbarra, a Zeina mesmo falou da frustração de crescimento, do Langoni também. Eu acho que isso pesa muito na avaliação do empresário, da situação, tomada de decisão também no Brasil, não? Bem, em primeiro lugar, mais uma vez, enfim, como todos aqui, nós também quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com os amigos, enfim, com a pedido da Jovem Pan, a sugestão da Jovem Pan, que é uma excelente, aliás, emissora, faz um trabalho belíssimo. Estou aqui ao lado da Denise, que ocasionalmente me entrevista, e é uma pessoa que, na realidade, de que eu aprendo muito ouvindo você, Denise. Vamos lá, eu acho que nosso país está numa encruzilhada. Eu acho que estamos diante de algo que é bastante grave. Ou reformamos a economia e a política, ou então nós vamos entrar num longo período de estagnação. Eu não acho que o país vai acabar, por assim dizer, o país não acaba, mas o país pode sim entrar num período longuíssimo de estagnação, um crescimento medíocre, crescimento da nossa população da ordem de 0,8% ao ano, podemos crescer em torno de 1%, estagnação da renda per capita, enfim, um desalento, digamos assim, principalmente para os mais jovens, saída de pessoas. Nos últimos 4, 5 anos, o número de brasileiros qualificados que imigraram triplicou, num período relativamente curto. Isso quer dizer desalento, falta de esperança, etc. Então, eu acho que nós estamos num período aí nessa encruzilhada, não é uma encruzilhada trivial, e a questão é o seguinte: quem empurra o país? A sociedade empurra os políticos ou os políticos empurram a sociedade? Quando você tem lideranças extraordinárias, como Nelson Mandela, por exemplo, na África do Sul, enfim, nós já vimos casos de grandes lideranças, essas lideranças empurram a sociedade, esclarecem a sociedade, empurram, apontam um rumo e convencem a sociedade da importância das mudanças. Eu acho que o caso da África do Sul é um caso emblemático, talvez um dos casos mais emblemáticos do século passado e do início desse século. Enfim, e nós, infelizmente, não temos um Mandela, nem todos os países têm esse luxo de ter um Mandela, mas o Macron, por exemplo, surgiu na França com a capacidade, com a juventude, com a força de convencer o eleitorado da importância de seguir adiante as reformas num país que é razoavelmente conservador. Eu não vejo, enfim, por mais que nós, enfim, eu não vejo a sociedade empurrando os políticos. A sociedade, na realidade, eu sei que isso é uma mensagem um pouquinho pessimista, eu não sou uma pessoa pessimista, mas o eixo político da sociedade está deslocando na direção do populismo. Infelizmente, isso é um fato. Mais do que nunca, nós precisamos pessoas no Congresso, fora do Congresso, que fazem política, enfim, tomar uma liderança no sentido das reformas que foram mencionadas aqui, pela Zeina, pelo meu amigo Langoni. Infelizmente, nós, economistas, temos tido uma capacidade muito limitada de convencimento. Eu acho que o papel de uma Jovem Pan e da mídia, de modo geral, é um papel fundamental nesse momento no país. É um papel de esclarecer, é um papel de discutir, de fazer exatamente esse tipo de eventos, transmitir isso para o restante do país, porque não é óbvio para a maioria das pessoas que as reformas são necessárias. É uma coisa muito abstrata. O que são essas reformas? E mais ainda, liberalizar o comércio. Nós somos um país muito fechado, mas a maior parte das pessoas não se dão conta disso. As nossas empresas estão isoladas. Talvez a maior parte dos empresários não se deem conta de quão isolado nós estamos. Enfim, então é uma situação que é difícil, você tem que fazer um convencimento que não é algo que seja autoevidente para as pessoas. Enfim, se a sociedade está se deslocando para o populismo, nós temos um agravante, de novo olhando aqui para o meu amigo Langoni, a situação internacional, assim, a oportunidade no âmbito global
tem uma janela que está se fechando. Nós tivemos aí alguns anos numa situação absolutamente extraordinária, alguns dizem que única, juros reais zerados ou negativos, e uma economia internacional em expansão. Então, essa é uma combinação muito pouco usual. Normalmente, quando a economia internacional em expansão, a economia americana em expansão, Europa retomando com uma força, enfim, o próprio Japão saindo de uma estagnação que já dura lá 3 décadas, enfim, você observaria juros subindo. Juros não estavam subindo. Agora, infelizmente, o que nós estamos olhando, acho que os juros mais relevantes do mundo, na realidade, são os juros dos treasuries, né, dos debêntures do Tesouro Americano, ultrapassando os 300 pontos. Esse nível crítico, digamos assim, ele tem um elemento objetivo, material, mas tem um elemento simbólico muito importante. Isso realmente vai atrapalhar a nossa recuperação. Na realidade, já está atrapalhando. E combinou com isso uma situação também muito inesperada, que é a eleição do Trump nos Estados Unidos, o aumento dos riscos geopolíticos, uma situação de incerteza crescente global. Então, nós estamos numa situação aqui que nós temos que nos convencer, em primeiro lugar, que as reformas são fundamentais. O sistema político tem que produzir a nossa democracia, que ainda é o melhor regime, apesar de todas as imperfeições, tem que produzir as decisões que são necessárias para levar, aí sim, para um crescimento sustentado no médio e longo prazo. Essa nossa democracia, o nosso Congresso, não tem sido capaz, infelizmente, de produzir essas decisões necessárias. Precisamos de liderança, precisamos de uma conscientização da sociedade, e aí o papel, mais uma vez, eu reafirmo isso, da mídia é muito importante. E nós todos, nós aqui, enfim, temos que continuar a martelar aquela história de água mole e pedra dura, né?